Joel, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a nossa equipe em Manaus para falar sobre um assunto que eu sei que você tratou hoje na tela da Band também, no Bora Brasil, que é a chegada da Força Nacional de Saúde para ajudar os Yanomamis, né? O governo federal, antes de viajar, o presidente Lula assinou ali um decreto reconhecendo a situação de emergência nessas aldeias, pessoas que estão morrendo de desnutrição, estão morrendo de fome. Há uma expectativa do envio de uma equipe de 13 profissionais, né, em saúde, mais alguns profissionais que vão sair de Manaus e vão para a região dessas aldeias. Além de um hospital de campanha do Exército que está no Rio, está sendo desmontado para ser levado para lá, né? Nos próximos dias já deve ser colocado em funcionamento para levar a assistência em saúde para essas pessoas que estão muito debilitadas para serem levadas da aldeia para hospitais maiores da região. A gente sempre fica sensibilizado quando há determinado fato ruim envolvendo criança, né? Acho que é difícil ter um cidadão, um amigo, uma amiga que nos ouve, por exemplo, que não se sensibilize com isso. E eu vi algumas imagens de umas crianças indígenas lá, que são imagens lastimáveis. É até legal a gente não ficar colocando quase toda hora, né? Todos os dias e tal. Mas uma vez, pelo menos, vocês precisam ver para entender corretamente o que está rolando por lá. Mais de 500 crianças morreram nos últimos anos, crianças Yanomamis, por desnutrição, por fome mesmo. Imagine só, gente, sem falar nas doenças que estão atingindo essa etnia, doenças que estão atingindo essas aldeias que ficam no extremo norte do Amazonas e em Roraima também. São quase 30 mil pessoas que vivem lá e que hoje estão enfrentando essas complicações. Hoje não, já há alguns anos isso vem acontecendo. A doença que a gente leva para lá, ela atinge em cheio esse grupo. Por quê? Porque eles não têm a resistência que nós temos. Não têm as vacinas que deveriam ter, não têm a imunidade de rebanho que deveriam ter. Por isso entram em prioridade nas campanhas de vacinação. E acabam morrendo. Exatamente. Isso, historicamente falando, desde quando os portugueses chegaram por aqui, isso começou a acontecer. Já aconteciam lá atrás. Já acontecia lá atrás, vocês sabem muito bem disso. Então, por isso que nós temos que ter uma atenção mais do que especial com esses grupos. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O Rafael Campos está com a gente aqui para falar ao vivo, direto de Manaus. Tudo bem, Rafa? Boa tarde. Oi, Rafael, bem-vindo. Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Temos informações aqui sobre a situação dos Yanomami. Profissionais da Força Nacional do SUS em Roraima vão focar na readequação alimentar do povo Yanomami. As equipes da Força Nacional de Saúde começaram a chegar em Roraima hoje, segunda-feira, para auxiliar no atendimento aos indígenas que sofrem com desnutrição e doenças evitáveis. Em entrevista aqui à Band News FM em Manaus, a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, Joênia Wapichana, classificou a condição do povo Yanomami como catástrofe humanitária. No fim de semana, em visita a Roraima, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia classificado a situação como desumana. A região que abriga a maior reserva indígena do país tem cerca de 30 mil Yanomamis, sendo que crianças e idosos apresentam os quadros de saúde mais graves. Só em 2022, 99 crianças de 1 a 4 anos morreram, a maioria por desnutrição, pneumonia e diarreia. Que terrível, né, gente? É um absurdo. É óbvio que o governo tem que se mexer e já está se mexendo para socorrer esse povo, para socorrer essas pessoas. Agora, nós estamos coordenando também uma campanha aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, amparado também pela CUFA, Central Única de Favelas. Você sabe que tem muita gente que pretende doar, que tem intenção, viu, Rafa, de doar dinheiro para determinados grupos. Como são esses grupos que, vez por outra, se veem de forma sensibilizada? Pessoas que perdem suas casas, pessoas que estão passando fome porque não tem alternativa, um grupo como é esse grupo Yanomami. Só que tem essas pessoas que ficam com medo de doar. Fala, pô, vou entregar meu dinheiro, será que vai chegar lá na ponta mesmo? Por isso que é interessante você ter campanhas coordenadas por gente de credibilidade, por instituições de credibilidade, como são a CUFA e o Grupo Bandeirantes de Comunicação, né, Ana? Tem até um trecho da fala aqui do Francildo Fênis. Ele é um dos coordenadores em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, e ele fala sobre essa campanha de arrecadação que começou no final de semana. Iniciamos ontem essa campanha nacional, né, onde viemos arrecadar aí por todo o Brasil, aí, onde todos consigam ajudar da maneira que consigam, ou com a cesta física, ou com a doação do Pix, né, que é pela doações.cufa.org.br, né. Diante de tudo isso, não poderíamos deixar passar batido essa situação e não fazer nada, né. Então, hoje estamos aí
nessa luta para poder levar esses alimentos para os povos indígenas lá de Roraima. Bom, esse é o Francildo, ele conversou mais cedo hoje com você na tela da Band, também com o César Cavalcante, né, que foi lá ver já uma pilha de doações de alimentos que a CUFA arrecada para distribuir para a população carente de São Paulo e agora também para ajudar os indígenas. 52% das crianças Yanomamis estão desnutridas e há algumas comunidades que são mais isoladas ainda. Nessas comunidades mais distantes, chega a 80% a quantidade, o índice de crianças desnutridas. É um absurdo, ou seja, crianças que estão passando fome, que não têm comida. É isso. Obrigada, viu, Rafael? Um abraço, Rafael, bom trabalho. Grande abraço, bom trabalho a todos. Valeu, obrigada. E para quem não conseguiu anotar, na hora que o Francildo falou, tá no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e a gente pode repetir aqui também o e-mail, né, para as doações. É doacões, sem o cedilha, sem o tio, né? doacões@cufa.org.br. Essa é a chave Pix. Isso. É o e-mail que você utiliza lá para o Pix. doacões@cufa.org.br.